faço tudo que eu faço. As pessoas me perguntam, Antonella, o que você faz? Aí eu sempre respondo assim, é uma boa pergunta, porque eu faço muitas coisas por conta de muitos anos fazendo um monte de formações e capacitações. Eu era a moça dos cursos, né? De fazer um monte de cursos mesmo de aprimoramento antes mesmo de virar terapeuta, o que eu acho que foi muito bacana quando eu comecei essa trajetória de olhar para dentro fazendo terapia. Eu comecei logo na sequência a fazer cursos de autoconhecimento e vi que, falei, puxa vida, faz sentido, né? E aí fui fazendo cursos, aí quando eu decidi fazer a transição, com 25 anos eu fiz a transição de carreira, eu já tinha muito repertório, tanto interno de ter passado por situações de olhar para as minhas dores, as minhas tristezas, angústias e tal, só que eu acabei não contando. Eu fiz a minha formação acadêmica na área da administração de empresas, com especialização em marketing e planejamento estratégico. E aí, quando eu virei terapeuta, eu já tinha toda essa bagagem mesmo de gestão, de planejamento, tive empresa de consultoria lá atrás também, trabalhei na área de marketing muitos anos, então eu já tinha feito muita coisa do mundo corporativo quando eu virei terapeuta. E aí o que aconteceu? Eu imaginava, confesso para vocês que eu não fiz plano de negócios, não fiz mesmo. Aí a vida me surpreendeu me trazendo questões de empresas que os clientes do consultório traziam. E eu comecei a promover sugestões e convites. Escuta, por que não isso, por que não aquilo? E eu percebia que as pessoas olhavam com um certo estranhamento de como assim uma terapeuta falando de gestão, de planejamento e tal. E aí que eu falava, então, deixa eu explicar. É que, né, muito tempo atrás eu trabalhei nessa área e tal, e eu achava mesmo que iam ser tipo dois mundos. Só que com o passar do tempo eu vi que tudo pôde fundir. E tipo queijo de goiabada mesmo. E o que aconteceu de muito bom com isso? Eu aprendi uma coisa que eu falo muito, que é o E ao invés do OU. Então, assim, tempos atrás, agora não mais, agora, pessoas muito bem-sucedidas que têm vários negócios e tal, são vistas com muito bons olhos. Mas eu sou da época ainda que quando a gente falava eu faço isso, faço aquilo outro, faço aquilo outro, tinham frases que diziam assim, porque se você faz um monte de coisa, você não faz nada direito. Só que a questão não é fazer um monte de coisas, porque para pensar, eu fazendo um questionamento aqui de rebeldia com causa, tá? Peraí, a pessoa não é irmão, pai, filho, primo, funcionário, vizinho, parente das outras pessoas, colaborador de trabalho, ela não tem vários papéis? Por que a pessoa não pode fazer várias coisas e precisa necessariamente traçar um objetivo, estabelecer um target e seguir com ele pro resto da vida? Então, o que começou a acontecer? Que bom que eu ouvi o que o meu coração estava dizendo. Escuta, deixa as pessoas falarem, mas segue nisso, porque se faz sentido, o importante é fazer sentido pra gente, qualquer coisa que a gente faça. E eu fazendo várias coisas que eu vou gravar vídeos para contar para vocês, tudo que é o quê, né? Tudo que eu entrego. Mas o ponto principal é o seguinte, se eu tô olhando uma questão e eu tenho várias habilidades, competências, talentos inatos e talentos desenvolvidos, treinamento naquilo que eu não tinha condições e competência para fazer, enfim. Se eu direciono tudo isso para aquela situação que não tá bacana, seja de uma pessoa, de um cliente do consultório, seja de uma empresa que a engrenagem está engripada em alguma área da empresa, por que eu não vou trazer todos os meus recursos e tudo aquilo que eu sei que eu posso fazer para contribuir? Então, o como eu entrego tudo aquilo que eu entrego? Essa é uma ótima pergunta. E aí eu costumo responder da seguinte forma, depende, que eu respondo sem responder. Mas assim, é como um restaurante, né? O que eu digo para as pessoas? Normalmente eu falo assim, gente, eu me sinto como um chefe de cozinha. Por quê? O chefe de cozinha, ele vai ter as suas preferências, é aquilo que ele faz com mais desenvoltura e aquilo, de repente, que ele ou não gosta muito de fazer, ou que ele prefere não fazer, ou que ele não tem tanta habilidade de fazer e, de repente, não quer desenvolver aquilo, aquela perspectiva de trabalho e tal. Só que ele vai te entregar do que ele sabe fazer, se for um chefe de cozinha que está conectado com a satisfação do cliente que está indo no restaurante dele, ele vai entregar aquilo que o cliente quer comer.
Ao invés de dizer, escuta, o prato é esse aqui, ou você come o que eu fiz, ou você não come azar o seu. Não é o meu caso. Então, o que te apetece? O que naquele momento é o mais assertivo? Quantas e quantas vezes em atendimentos terapêuticos eu estava falando com a pessoa, questões da pessoa, e surgiu uma questão de trabalho, não é porque a pessoa não está numa consultoria da empresa que eu vou dizer assim, olha, sinto muito, eu não vou falar do seu business, vamos voltar ao assunto que você está falando da sua vida pessoal, porque aqui a gente trata a vida pessoal. Essa não sou eu, porque se eu tenho essa competência, essa condição de entregar convites de reflexão também da vida pessoal, profissional da pessoa, por que eu vou me economizar? Por que eu vou guardar para mim algo que eu sei que pode ser bacana para o sistema da pessoa, para a vida da pessoa, porque ela não é só uma pessoa que tem as questões pessoais, ela tem a vida do trabalho que é importante para ela também. Então, como eu entrego? O que eu entrego depende do contexto, porque às vezes a pessoa não tem nem tempo, ela tá numa vídeo comigo, tem criança passando, o marido ou a esposa ou outras pessoas na casa estão ali, ela precisa de um momento de privacidade, ela tá no horário do rodízio dela, tá acontecendo qualquer outra coisa que o eu dela não está presente ali. Aquele não é o melhor momento para entregar aquilo que pode ser uma ferramenta bacana. O estado de atenção da pessoa, porque justamente às vezes ela está com demandas para entregar no trabalho e aquilo que ela está me perguntando, que pode sim ser muito providencial, não é o melhor momento para a gente falar. Então segura um pouquinho e fala depois, por conta de um planejamento de trabalho. Qual é a forma? Eu falo bastante, como já deu para perceber. De repente, a pessoa já fez inúmeros, no caso de um atendimento terapêutico, ela fez inúmeros processos de terapia que ela só falava e ouvia. E de repente tudo que ela precisa são exercícios de arte-terapia, são outras dinâmicas de trabalho para o mental dela desligar. Então não adianta eu vir com todo um script. Então, como eu vou fazer o que eu vou fazer? Principal, acho que o mais importante do que falar o como é assim, a satisfação e aquilo que faz sentido para a pessoa ou para a empresa que está me procurando é o principal, porque não adianta eu vir com um monte de técnica bonita, fundamentada, um monte de estudo e bagagem mesmo de experiência na prática, se apetece outro cardápio. Então, sempre, 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 a conexão com aquilo que é importante e que vai fazer sentido para o outro. Por isso eu sou a moça dos convites, de convite de reflexão, convite de ir para o melhor de si mesmo, de sim ter uma autogestão mais saudável e sustentável no longo prazo, para você plantar uma semente e regar para virar uma árvore muito parruda, cheia de frutas suculentas, pessoas e empresas, né? Porque as empresas também são organismos vivos e que tudo precisa estar concatenado e as engrenagens funcionando para a empresa também estar mais feliz, né? E o meu nome é Antonella e eu convido vocês sim a irem em direção ao melhor de vocês mesmos e acompanharem todos esses conteúdos do canal que estão sendo feitos com muito amor e carinho, um cardápio de conteúdos muito amplo e com aquele tempero do amor, da dedicação, da boa vontade e da vontade legítima mesmo de poder deixar uma perspectiva mais leve, mais plena na vida. Então, vou ficar feliz com a oportunidade de ser útil e tá tudo aí disponível para vocês poderem ter bastante material a respeito.